Sob a superfície do cotidiano, além do que seus olhos percebem e suas mãos tocam, existe uma força extraordinária que molda a própria existência. Poucos compreendem este segredo. Uma força invisível capaz de transformar desejos em realidade palpável. Enquanto o mundo persegue o sucesso externo, apenas os que descobrem este conhecimento oculto reconhecem que o verdadeiro arquiteto da vida não está no exterior, mas dentro de nós mesmos. Os antigos falavam de um poder profundo capaz de moldar o próprio destino, não limitado por circunstâncias, operando através de uma lei invisível que conecta a mente individual à vasta inteligência do universo. Todos os grandes criadores e inovadores que deixaram sua marca na história, consciente ou inconscientemente, despertaram este poder. Agora, o caminho para dominá-lo está à sua frente. Para percorrê-lo, sua mente deve primeiro aprender a enxergar além do visível, a comandar o abstrato e transformá-lo em realidade. A energia mental é o meio pelo qual esta força se manifesta. Os pensamentos não são meros produtos da imaginação, mas plantas baixas para a realidade. O que a mente concebe com clareza e fé, o mundo reflete. Para usar esse poder efetivamente, existe um processo, uma ciência da criação, tão precisa quanto os próprios mecanismos da natureza. Toda estrutura, invenção e descoberta começou como uma imagem mental. A visualização não é mero devaneio. É o ato deliberado de imprimir no universo o projeto daquilo que deve se tornar real. Como um escultor que enxerga a forma final no mármore antes do primeiro cinzelamento, a mente deve criar uma imagem mental precisa antes que a realidade se adapte a ela. Dominar a visualização requer um método refinado que transcende a simples imaginação, envolvendo todas as faculdades sensoriais. Para maximizar sua eficácia, a visualização deve incorporar múltiplos sentidos. Ao manifestar uma casa, por exemplo, não basta ver sua forma. Você deve sentir a textura de suas paredes, ouvir o eco dos passos em seus cômodos, respirar o aroma do ambiente e experimentar as emoções de estar dentro dela. Este método multissensorial amplia a impressão no subconsciente, tornando a realidade desejada mais tangível e magnética. Uma técnica poderosa envolve criar representações físicas das suas imagens mentais. Os murais de visão, por exemplo, servem como reforços constantes da realidade pretendida. Reunindo imagens, palavras e objetos que refletem o resultado desejado, a mente permanece ancorada ao seu objetivo. Escrever uma narrativa detalhada da realidade desejada, descrevendo-a como se já tivesse se manifestado, fortalece esta conexão, incorporando a visão profundamente na consciência. Além da clareza, a repetição solidifica a imagem. O subconsciente deve ser tão impregnado com a realidade visualizada, tão impressionado com seus detalhes, que não consiga distinguir entre o imaginado e o real. Por isso, a recriação mental consistente é vital. Muitos atletas e artistas de elite utilizam esta técnica, visualizando seu sucesso repetidamente, até que mente e corpo se alinhem naturalmente com esse resultado. O processo não consiste em forçar a realidade a mudar, mas em se alinhar com o princípio criativo natural. Assim como uma semente não pede à terra para crescer, mas desenvolve todo o seu potencial porque as condições favorecem sua natureza, a imagem mental também deve ser alinhada e nutrida com inabalável confiança. Quando aplicada corretamente, a visualização torna-se um instrumento de certeza, não apenas esperança. É uma ferramenta que, quando calibrada com precisão, transforma o desconhecido em realidade. O pensamento não é passivo, ele carrega peso, frequência e uma carga magnética. Cada impressão mental irradia para fora, buscando seu equivalente no mundo físico. Esta é a lei da atração em sua forma mais pura. O que persiste na mente, inevitavelmente se manifesta na realidade. Compreender esta lei é fundamental. Não é questão de funcionar ou não, mas de usá-la conscientemente ou permitir que opere inconscientemente. Muitos fixam-se inconscientemente na escassez, na luta e nas limitações, emitindo sinais que atraem mais do mesmo. O segredo é tornar-se senhor do pensamento, criando impressões mentais que favoreçam o resultado desejado, em vez de contradizê-lo.
A dúvida e o medo são os grandes sabotadores desta força. Atuam como contracorrentes, desviando a energia da manifestação. Um pensamento mantido com certeza e infundido com emoção possui um impulso irresistível, mas diluído pelo medo ele enfraquece. A fé não é crença cega, é um saber profundo, uma certeza de que o que foi enviado deve materializar-se. Esta certeza separa aqueles que apenas desejam daqueles que comandam a realidade. Devemos guardar nossos pensamentos como um espaço sagrado, permitindo acesso apenas àqueles que servem à criação. Como um jardim, o pensamento deve ser cultivado com intenção. A negatividade convive com dúvidas, mas o cuidado diligente gera abundância. O mundo externo é apenas o reflexo da narrativa interior dominante. Controle o pensamento, e o reflexo mudará. A fé é a força invisível que preenche o vazio entre pensamento e realidade. É a mão invisível que coloca a lei universal em movimento, a certeza interna de que não importa como as condições aparentem, as forças invisíveis já estão operando. A maioria não compreende a fé, acreditando que seja esperança sem evidências. A verdadeira fé é o oposto. É a certeza do resultado, apesar dos obstáculos aparentes. É a sabedoria profunda de que, uma vez formada uma imagem mental com convicção, a inteligência universal organizará eventos, pessoas e oportunidades para transformá-la em forma. A fé não é um apelo às forças externas, mas um alinhamento com a operação divina já presente em nosso interior. As palavras não são meros sons. São vibrações que reforçam ou desmantelam a realidade que a mente constrói. Cada frase pronunciada fortalece ou enfraquece o projeto da criação. Se a visualização planta a semente de uma ideia, as palavras faladas atuam como água e luz, que nutrem seu crescimento ou, se mal empregadas, como a tempestade que as arranca antes de florescerem. Muitos sabotam suas manifestações com palavras desesperadoras. Alguém pode visualizar o sucesso com grande precisão, mas depois diluir a visão com frases como "eu sempre luto" ou "nunca tenho sorte". O subconsciente interpreta a linguagem literalmente, tratando comentários repetidos como comandos para a realidade. Até expressões como "sou péssimo com dinheiro" ou "isso sempre acontece comigo" reforçam resultados indesejados, ancorando-os na realidade falada. Para aproveitar o verdadeiro poder das palavras, devemos usar uma linguagem consciente, alinhada com a visão formada na mente. Afirmações não são apenas pensamentos positivos. São declarações que carregam as imagens mentais com energia. Em vez de dizer, espero ser bem-sucedido, o que implica incerteza, devemos afirmar, o sucesso flui para mim naturalmente. Em vez de serei rico, o que projeta a abundância perpetuamente no futuro, afirme, estou alinhado com a riqueza agora. O tempo presente imprime a realidade mais efetivamente que declarações baseadas no futuro, que apenas adiam resultados. Além das afirmações, o tom e a emoção exercem influência imensa. Falar com convicção ativa a lei da criação, enquanto palavras incertas e duvidosas a neutralizam. O universo não responde a frases vazias, mas à energia por trás delas. Uma afirmação pronunciada com certeza tem mais poder que uma declaração repleta de dúvidas. O universo opera em perfeita harmonia, seguindo ciclos e ritmos precisos. As nuvens se formam e dissipam com o pulsar da lua, as estações mudam com consistência inabalável, e a menor semente conhece a sequência exata necessária para tornar-se uma árvore frondosa. Este mesmo princípio governa o processo de criação na vida humana. Assim como a natureza nunca se apressa, mas realiza tudo, a manifestação se desenvolve de acordo com uma ordem intrínseca que deve ser compreendida e respeitada. Muitos tentam forçar a realidade à submissão, lutando contra o fluxo natural em desespero por resultados. No entanto, a verdadeira criação não é sobre luta, mas sobre alinhamento. Como um rio traça seu caminho sem esforço, seguindo os contornos da terra, a mente deve sincronizar-se com as correntes profundas da lei universal, em vez de resistir a elas. A manifestação não consiste em impor a vontade contra obstáculos, mas em entrar no ritmo da própria criação,
um fluxo que se move com a mesma inteligência que orquestra as estrelas. Um agricultor não desenterrar as sementes diariamente para verificar o crescimento. O processo de germinação segue uma sequência que não pode ser interrompida. O mesmo se aplica à energia mental. Uma vez que uma intenção está estabelecida e nutrida com fé, impaciência e dúvida não devem interromper seu desenvolvimento. Tudo na natureza segue um período de gestação, e assim faz toda forma pensamento antes de materializar-se no físico. A chave é reconhecer quando agir e quando permitir. O equilíbrio entre esforço e rendição. Reconhecer o princípio criativo em ação significa entender que tudo tem seu tempo designado. Suposição é mais que acreditar. É a completa incorporação de uma nova realidade. Enquanto a fé acredita que algo acontecerá e a persistência mantém o foco apesar dos obstáculos, a suposição transcende ambos ao tornar-se a versão de si mesmo que já possui o resultado desejado. Não se trata de esperar ou aguardar. É uma mudança de identidade, uma transformação da autoimagem que altera como a realidade responde. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que se assume como verdadeiro. Aqueles que internalizam seu sucesso, riqueza, saúde ou amor, como já seus comportam-se diferentemente, pensam diferentemente e inevitavelmente atraem experiências que confirmam seu autoconceito. Em vez de ver a abundância como um evento futuro, eles a incorporam como seu estado presente. Em vez de buscar o amor, assumem que já são profundamente amados. Quando a suposição substitui o esforço, a realidade se conforma naturalmente. Viver o fim significa alinhar pensamentos, emoções e ações com o estado de já possuir. Uma pessoa que assume saúde não vive da doença. Uma pessoa que assume prosperidade financeira não entretém a escassez. Cada momento torna-se reflexo da identidade escolhida. Se a riqueza é o objetivo, as decisões devem emanar do pensamento de alguém que já a possui. Se a confiança é o objetivo, postura, linguagem e comportamento devem espelhar aqueles de um indivíduo naturalmente confiante. O mundo externo segue a identidade interna, não o contrário. A resistência ocorre quando a antiga autoimagem conflita com a nova suposição. Dúvidas, medos e condicionamentos passados podem tentar reforçar a antiga identidade. É aqui que a disciplina se faz crucial. A suposição não trata de forçar circunstâncias externas, mas de reforçar o novo estado de ser. A realidade responde à identidade, não a pensamentos flutuantes ou afirmações momentâneas, mas a um profundo autoconceito. A criação não é apenas um ato de força, mas de profunda receptividade. A mente, quando confusa com ruídos, dúvidas e distrações externas, não pode receber claramente os sinais da inteligência universal que governa todas as coisas. Para alinhar-se com esta inteligência superior, deve-se cultivar uma quietude interna, um espaço onde inspiração, orientação e conhecimento fluem naturalmente. A quietude é o portal para as forças invisíveis que moldam a realidade. Assim como uma água turbulenta não pode refletir o céu acima, uma mente agitada não percebe os sutis lampejos da intuição. Meditação, contemplação e momentos de silêncio permitem que a mente se acalme, eliminando a interferência que bloqueia a comunhão direta com a mente universal. Esta prática não visa esvaziar a mente, mas refiná-la, transformando-a em um instrumento preciso capaz de receber impressões superiores. Neste espaço de alinhamento silencioso, os pensamentos ganham maior potência. Em vez de dissipar energia através da hiperatividade mental, a quietude a concentra, fortificando o impulso magnético dos desejos. Aqueles que dominam esta prática não perseguem soluções. Eles permitem que as soluções se revelem. O domínio sobre a energia mental não se encontra em momentos ocasionais de clareza, mas em uma consciência sustentada e vigilante. Trata-se de uma disciplina constante, um estado de alerta interior que transcende a efemeridade dos insights ocasionais. Os maiores criadores da história não apenas visualizaram seus desejos como um devaneio passageiro, mas os assimilaram como verdades absolutas, vivendo como se a realidade que concebiam internamente já estivesse manifesta no mundo exterior. A mente humana é um vasto campo de potencialidade, e aqueles que compreendem essa verdade não esperam pelas circunstâncias ideais para agir.
Eles impõem suas vontades sobre a realidade. O passo final para dominar esse poder invisível é incorporar em cada fibra do ser a certeza inabalável de que aquilo que é concebido na mente deve, inevitavelmente, tomar forma no mundo físico. Mas isso não acontece por mero desejo, esperança ou crença superficial. Requer uma fusão completa com a força criativa. É necessário ultrapassar a barreira da dúvida e do anseio e entrar no reino da absoluta convicção. Não basta desejar uma realidade maior, é preciso assumi-la como inevitável. A mente deve ser treinada a pensar a partir da conquista e não apenas em direção a ela. Cada pensamento, cada gesto, cada palavra proferida precisa estar alinhada com a realidade internamente reivindicada. Não se trata de fingir, trata-se de tornar-se, de assumir integralmente a identidade daquele que já possui aquilo que deseja. Dúvidas e contradições são como rachaduras na fundação de um edifício. Minam silenciosamente sua estrutura até que o colapso se torne inevitável. O medo é a antítese da criação. Enquanto a força criativa concentra e manifesta, o medo dispersa e destrói. É a energia do caos, a força que desintegra aquilo que de outra forma poderia florescer. Quem verdadeiramente comanda sua vida não permite que o medo e a contradição habitem sua mente. Se a abundância é reivindicada, a escassez não pode ser sequer entretida. Se o sucesso é vislumbrado com clareza, o fracasso não pode ser verbalizado nem aceito como possibilidade. O universo responde não apenas ao que desejamos, mas ao que estamos dispostos a aceitar como realidade inquestionável. O mundo externo sempre refletirá as convicções mais profundas mantidas na mente. É por isso que dominar o poder invisível é trilhar um caminho que poucos ousam percorrer. Não é um caminho de comodidade ou de esperança passiva. É o caminho dos que se recusam a ser meros espectadores da própria existência, dos que decidem moldar a vida com intenção e precisão. Isto não é misticismo ou pensamento ilusório. É a ciência da criação, a lei que governa toda a realidade. E essa lei não distingue entre aqueles que acreditam nela e aqueles que a ignoram. Ela simplesmente responde àquilo que é sustentado com maior convicção. Os que aplicam essa lei com diligência e exatidão verão seu mundo transformado de maneiras que antes pareciam impossíveis. E o caminho não termina aqui. O domínio sobre essa força não é um destino final, mas uma jornada interminável. Cada realização leva a outra ainda maior. Cada sucesso abre as portas para um novo patamar de possibilidades. Uma vez treinada nesta lei, a mente torna-se um instrumento ilimitado de criação consciente. Agora, a escolha é sua. Continuará permitindo que a vida dite sua realidade? Ou assumirá de uma vez por todas seu verdadeiro papel como criador do seu destino? As leis permanecem imutáveis. O poder está sempre presente, aguardando apenas ser reivindicado. A pergunta final é simples, mas profunda. Até que ponto você está disposto a se tornar aquilo que sempre desejou ser? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa estar precisando dela. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários. E para não perder nenhum conteúdo novo, ative o sininho. Seu apoio é essencial. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.